Olá, meu caro aluno, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no mundo virtual, certo? Para darmos continuidade aí à nossa aula, agora número 2, da Escola das Relações Humanas do Elton Maio. Na primeira aula eu falei basicamente do início da história do Elton Maio, dos porquês, né, os fundamentos que vão dar origem aí a essa escola, certo? A necessidade de humanizar e democratizar a nova forma de gestão, que nasce aí num período de recessão para os americanos. Falamos bastante também sobre as características que eu preciso avaliar em cada um dos meus futuros colaboradores, quando eu falo de processo de seleção e recrutamento. Essa ideia de seleção ela é trazida até os nossos dias, e ela vai ter um pontapé inicial com Elton Maio, e claro, nesse período todo, de 1945, vamos dizer, até hoje, 2020, vai haver modificações, melhorias nessa forma de procedimento, nessa forma de processo, mas o essencial nos é dado aí pelo Elton Maio, certo? Falamos sobre orientação, treinamentos, capacitações. Falei um pouco também sobre a questão aqui da motivação, liderança, que é um outro assunto que vamos ver lá na frente. E falamos aqui então sobre as múltiplas inteligências do Howard Gardner, ok? Perdão. E eu falei também sobre os 4 temperamentos. Teremos aí uma atividade ligada a isso lá na frente. Muito bem. Vamos falar hoje sobre a experiência de Hawthorne. O que é Hawthorne? Hawthorne é um bairro, esse nome, é um bairro da cidade de Chicago. E a experiência acabou ganhando esse nome, experiência de Hawthorne. O que era essa experiência? O Elton Maio, ele queria fazer um estudo de relações, ou seja, um estudo de correlação entre a iluminação do ambiente e a eficiência dos operários. Basicamente, o estudo de Elton Maio seria isso. Ele também queria estudar situações ligadas ao ambiente de trabalho, como a fadiga ou cansaço, que hoje nós vamos chamar de estresse, acidentes no local de trabalho, a rotatividade de pessoal, porque eu não consigo ter uma equipe que fica sempre aquelas mesmas pessoas, porque é que eu vira e mexe eu tenho que mandar embora alguns e contratar outros. E algumas outras considerações no mundo do trabalho ligada à produtividade do operário, ok? Como que isso vai acontecer? Onde que ele vai fazer essa série de estudos? Ele vai visitar na cidade de Chicago, essa empresa aqui, ó, a Western Electric Company, que é essa foto aqui, inclusive, que aparece para você, é uma foto do local de trabalho lá da Western Electric, tá? E o que vai acontecer? Era um cenário, o que essa empresa fazia, melhor dizendo? Essa empresa, veja pela foto, que a maior parte dos operários, na verdade, eram operárias. E essas moças, o trabalho delas era fazer a montagem de aparelhos de telefone. Tanto aparelhos residenciais com aparelhos públicos. Tá? O bom e velho orelhão. Então, Elton Maio vai até essa fábrica e vai passar um bom tempo ali realizando a sua experiência. Como ela é uma experiência longa, ela vai ser dividida em 3, 4 fases. Vamos falar delas uma por uma aqui nessa nossa aula. Na primeira fase, Elton Maio vai com a sua equipe para essa fábrica e vai dividir a área de produção em 2 grupos de trabalho. Um grupo de trabalho é a iluminação de sempre, é a iluminação normal. E um outro grupo de trabalho vai ter variação dessa luz ao longo dos dias. Um dia está um pouco mais, tem mais luz, outro dia tem menos luz, e assim vai, tá? Um dia a luz vai alternar ao longo da jornada de trabalho daquele mesmo dia. Então, um grupo com variação e um grupo com iluminação constante. Como eu falei, a ideia é você verificar se há variação no ambiente de uma relação
na variação de trabalho, do ritmo de trabalho, no desempenho dos operários, mediante haver mais ou menos luz. Os observadores não encontraram relação nenhuma com relação a isso de uma forma direta, tá? Até é uma relação, mas não direta do ponto de vista científico. Por quê? Entrou em cena o fator psicológico. A eficiência dos operários é afetada por condições psicológicas. Na verdade, a eficiência de qualquer funcionário, de um aluno, de um professor, de qualquer tipo de profissão, ela sempre é afetada por condições psicológicas. O fato é que até aqui isso não era levado em consideração. Então imagine você está no seu ambiente de trabalho, chegam uns caras lá de jaleco, fazendo medições numa prancheta, né? Você vai estranhar isso. E aí foi o que aconteceu nessa chamada primeira fase. Ok? Elton Maio nessa primeira fase não ficou ali um dia, 10 dias. Foi uma fase que levou meses de trabalho. Inclusive, uma coisa que eu preciso ressaltar aqui. Todas essas 3, 4 fases da experiência levaram vários meses. Tá? Na verdade, uma delas vai levar 1 ano e meio, que é a próxima fase. Então, o que é um fator psicológico? É quando, por fatores externos a mim, ou seja, fatores que eu não controlo, lembra na área de SWOT, interno e externo, fatores que eu não tenho controle vão interferir no meu dia a dia. Isso é um fator psicológico. É tirar você, é quando você sai da zona de conforto. E aí você percebe que o teu organismo, ele dá sinais de que algo está diferente, ou de que algo está errado, ou de que você, por qualquer fator que seja, você está incomodado com algo. O primeiro dia de sala de aula, depois o pessoal vai se conhecendo, conhece os professores e baixa a guarda. Quando você inicia um relacionamento, tem lá a zona, você saiu da sua zona de conforto, você entra, o fator psicológico entra em ação. Numa entrevista de trabalho, você numa entrevista de trabalho não é você. Você está lá tenso, rígido, nervoso, ansioso, querendo que aquilo dê certo, com muitas expectativas de que aquela entrevista te dê um novo trabalho. Você faz a entrevista tenso, carregado, pesado, você sai da entrevista às vezes moído. E sem saber se você foi bom, foi bem ou não nessa entrevista. Então, quando você sai da sua chamada zona de conforto, ou seja, quando as coisas saem da minha rotina comum, não importa qual seja essa rotina, entra em cena esse fator psicológico. Aí, vamos para agora a segunda fase. Nessa segunda fase, que eu vou colocar aqui, o Elton Maio, ele vai estudar justamente o que, além de estudar fadiga, cansaço, modificações na rotina de trabalho, nessa segunda fase, o Elton Maio vai fazer o quê? Eu quero estudar o que mudanças colocadas de forma proposital no dia a dia dos operários vai interferir na execução do trabalho. A moto, até aqui tem moto. Né? A segunda fase, Elton Maio então vai colocar um grupo de trabalho, novamente aqui, ó, um grupo de observação, certo? E o grupo de observação é o grupo que vai fazer essa experiência. Porque agora Elton Maio quer estudar o que essas mudanças na rotina dessas operárias, dessas colaboradoras, interfere na vida da empresa, ou no trabalho delas. Eu produzo mais ou menos com várias modificações no meu dia a dia. Ok? Para fazer essa segunda fase, que talvez seja uma das mais importantes aqui da história toda do Elton Maio, primeiramente, essa fase ela vai durar 1 ano e meio. Veja você, é o tempo de uma ETEC, de um curso na ETEC. Segundo ponto, ele vai convidar funcionários, ou seja, serão 5 voluntárias, que dentro das mesmas condições de trabalho que elas já têm, vão trabalhar à parte. Então tem aqui a linha de produção, que trabalha lá 40, 50 pessoas de uma vez, 5 funcionárias, 5 voluntárias, 5 pessoas que vão se candidatar para fazer parte da experiência, vão fazer o mesmo serviço de sempre, mas numa sala ao lado, numa sala separada, na chamada sala de observação. Okay? Ou chamada também de sala de montagem, como é chamada essa segunda fase aí. Para deixar um pouco mais
claro a situação, mais objetivo que o Elton Maio queria, ele vai falar toda vez que tiver uma mudança na rotina dessas 5 funcionárias, elas vão ficar sabendo antes. Então não tem pegadinha, não tem segredos. Olha, gente, por exemplo, a partir de amanhã nós vamos modificar tal coisa na rotina de vocês. Então elas já estavam sabendo, elas foram colocadas a par de toda a experiência nesse período de 1 ano e meio. Que é uma das ideias de Elton Maio ter feito isso, é justamente para quebrar essa barreira do achismo. Porque o fator psicológico vai muito no achismo. Eu vejo um monte de gente aqui na sala nova, na minha área de trabalho. O que é essa gente? O que está acontecendo na empresa? Então a gente quebra o achismo. Ok? Então a segunda fase, o objetivo dela é aqui, ó, determinar os efeitos de certas mudanças nas condições de trabalho dessas funcionárias. Período aí de 1 ano e meio para essa experiência. O que vai acontecer nessa chamada segunda fase? Veja bem, aqui como sempre eu coloco para vocês, o trabalho de Elton Maio é um trabalho longo, é um trabalho que ele é utilizado em outras áreas, como sociologia, psicologia, ok? Eu passo tudo de uma forma bem resumida para você, ok? Só para lembrar disso. Na fase número 1 aqui, ó, no quadradinho 1, vamos deixar as funcionárias trabalhando por 2 semanas sem modificar nada, para que elas sintam o efeito das mudanças no local de trabalho. Então deixa 5 funcionárias ali trabalhando na rotina de sempre delas. E qual era a rotina de sempre delas? Trabalhar de segunda a sábado até as 17 horas. Então, por exemplo, das 7 às 17, de segunda a sábado. Essa é a rotina comum dessas operárias. Então, por 2 semanas, deixa as moças ali trabalhando quietinhas no canto delas, para que elas possam absorver, sem medo de ser feliz, que agora vão participar de uma experiência. Na primeira modificação que vai haver para elas, que é aqui a número 2, quadradinho 2, a equipe do Elton Maio vai criar para elas um intervalo de 5 minutos para descanso de manhã e mais 5 minutos de descanso à tarde. Com isso, eu tenho uma pausa de 10 minutos por dia. A semana de segunda a sábado de trabalho, então eu tenho 10 minutos por dia. Em 6 dias, eu tenho 1 hora de pausa ao longo da semana. Mas o que acontece aqui? Esse AP. AP é aumento de produção, tá? Eu abreviei. Essas 5 minutos de pausa de manhã e 5 minutos de pausa à tarde não vão interferir na forma de trabalho delas, no que elas entregavam. Existia ali, claro, um controle do quanto elas poderiam fazer por dia. Elas fazem 1.000, essas 5 funcionárias juntas montam, por exemplo, 1.000 telefones por dia, ok? Então há um termômetro ali para verificar se elas precisam ou não, se essas alterações estão modificando ou não, estão interferindo ou não na forma de trabalho delas e, em consequência, no resultado de trabalho delas. Ok? No item 3, vamos aumentar esse intervalo de 5 para 10 minutos. Então, agora as moças têm uma pausa de 10 minutos de manhã, trabalha, aí depois do almoço, na tarde, né, tem uma outra pausa de mais 10 minutos. Novamente, aumento de produção. Também não teve tanta interferência. Mas veja, 10 minutos com 10 são 20 minutos. Já, né? Eu tenho um prazo da semana, fica um pouco mais longo. Eu perco praticamente 2 horas por semana na minha produção. Ok? Segunda a sábado, 60 minutos, 120 minutos. Tá certo? Item 4. Introdução de 3 intervalos de 5 minutos de manhã e mais 3 intervalos de 5 minutos à tarde. A produção não cai, ela permanece normal, mas também não aumenta. O que as funcionárias fazem? Queixa, vão reclamar. Olha, tá tendo muita pausa, não está dando certo, está nos prejudicando. Certo? Mas elas continuam fazendo a produção estável. A produção não cai. Item 5. Volta aos intervalos de uma pausa de 10 minutos com lanche leve. Então,
há novamente aí um aumento da produção. Até aqui, não é nada demais. Parar 10 minutos aqui, 10 minutos ali, todo operário, todo funcionário faz isso, certo? E isso não está interferindo aí na maneira de produção dessas moças. A partir do item 6, você vai perceber o seguinte: o grupo Dalton Maio vai fazer mudanças grandes a partir de agora, aqui do item 6. Em todos eles, a produção ou vai ficar igual ou vai até aumentar um pouco essa produção. Um detalhe, nessa segunda fase aqui, cada um desses quadrados que eu estou te mostrando, cada uma dessas fases, cada uma dessas etapas nessa segunda fase, ela durou vários meses, ok? Não é que foi uma coisa atropelada. Um dia tem 5 minutos de intervalo, outro dia tem pauta, outro dia não tem pauta. Não. Primeiro, elas sabiam do que estava acontecendo, elas sabiam que ia ter essas mudanças todas, e foram vários meses em cada uma dessas etapas aqui. Retomando. No item 6, a jornada é reduzida para 4:30 da tarde e não mais 5 horas. Opa, eu tirei meia hora de produção, mais aqueles intervalos, porque tem 5 mantém, tá? Intervalo de manhã e intervalo da tarde. E agora as moças, em vez de sair 5 da tarde, vão sair 4 horas da tarde. A produção cai, né? Não. Houve um aumento de produção. Ok? Eu forço mais ainda aqui no item 7, ó. Jornada até as 4 da tarde. Eu tiro... Risquei. Até 4 da tarde. Eu tiro 1 hora do dia de trabalho dessas moças. Certo? E a produção fica igual, mas ela não cai em relação a quê? A medida de trabalho produtiva que já tinha sido verificado por essas funcionárias. Então elas podem entregar X telefones por dia. Então mesmo fazendo essas modificações, elas nunca em nenhum momento diminuíram essa quantidade de trabalho delas, tá? De resultado, melhor dizendo. Item 8. Depois de um certo período de trabalho, até as 16 horas da tarde, elas voltam a trabalhar até as 5 da tarde. E aí, como há um aumento de produção de 1 hora por dia, haverá também um aumento de produção por parte delas. Ok? Item 9. Elas continuam trabalhando até as 5 da tarde, mas com o sábado livre. Oba, que delícia! Final de semana inteiro em casa. Há um aumento de produção. Eu tiro um dia inteiro da produção delas, porque elas trabalhavam de segunda a sábado, e mesmo assim há um aumento da produção dessas operárias. Passam-se mais algumas semanas, aí o Dalton Maio tira todos os benefícios. Item 10 aqui, ó, e final. Sem benefícios. E acontece a maior produção realizada. Elas batem meta de produção. Tá? Por que aconteceu isso? O Dalton Maio estava intrigado, eu estou tirando tempo de produção, eu estou fazendo com que essas moças, ou com pausa de manhã, pausa à tarde, diminuindo carga horária durante a semana, tirando o sábado, mesmo assim a produção ou fica estável, ou ela até tem alguns aumentos de produtividade. O que acontece aqui? Qual é a conclusão dessa chamada fase 2? Isso é relato das moças, tá? Primeiro, era divertido e a supervisão branda permitia trabalhar com liberdade e menor ansiedade. Veja bem, ser divertido não quer dizer que nós não temos responsabilidades, né? E você falar de um ambiente divertido em 1940 é esquisito, porque o conceito de você trabalhar de uma maneira lúdica, você trabalhar de uma maneira que você se divirta, você trabalha de uma maneira que o seu ambiente de trabalho seja um ambiente acolhedor, gostoso, bacana, é uma coisa que vem da globalização para nós. É algo que vai nascer em meados dos anos 90 e vai chegar até nós em 2020. O ambiente de trabalho aqui era sério, era sem piadinha, sem conversa, sem lero-lero. Então já é uma mudança no cenário para essas 5 funcionárias. Havia um ambiente amistoso e sem pressões. Conversas eram permitidas e, portanto, houve aumento de satisfação. Veja como era rígido. Conversas eram permitidas nesse ambiente das 5 funcionárias. E sem pressões. Novamente,
Um ambiente sem pressão não quer dizer um ambiente sem responsabilidade, sem saber o que eu tenho que fazer. Ok? O item das conversas permitidas tem dois aspectos. O primeiro é que existia realmente uma visão de trabalho em que você é pago para trabalhar e não para se divertir. Então não era permitido realmente nesse sentido. Um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração quando analisa isso é que, dependendo do que eu trabalho, uma área de produção, eu preciso ter toda a minha concentração naquela máquina. Porque eu posso causar um acidente que vai me machucar e machucar meus colegas. Isso até hoje, na verdade, certo? Não é só por perder produtividade, é também por uma questão de segurança que as conversas são proibidas, ou eram a maior parte das vezes proibidas, para se evitar acidentes de trabalho. Ok? Mas houve aí um aumento de satisfação para essas operárias. Olha esse ponto importante aqui, ó. O supervisor funcionava como orientador. Como é moderno isso! Como as empresas hoje, o mercado de trabalho cobra, a literatura, os vários livros, os artigos que são escritos falam sobre isso. O chefe hoje não é mais o chefe no sentido hierárquico apenas. O colaborador que te dá ordens, que é o teu superior, perdão, ele tem que funcionar como alguém que vai te orientar, que vai te ajudar. Aqui entram aspectos de liderança, que nós vamos ver lá na frente. O chefe é aquele que sabe o caminho das pedras e te indica esse caminho das pedras. Essa é uma das diferenças do chefe convencional para o que o mercado de trabalho hoje cobra de um gerente, de um coordenador, de um supervisor, de um chefe de seção. E assim vai. Eu preciso ter apoio, porque é colocado que eu, funcionário, preciso ter poder para resolver certas coisas, então eu não posso ficar somente limitado ao meu superior, qualquer que seja a tomada de decisão. É importante que eu possa, assim, tomar algumas decisões no dia a dia ali do meu trabalho. E no segundo momento, o superior tem que funcionar também como quando eu não chego no meu limite, que eu não tenho mais poder, eu colaborador, o meu superior chega, não, vem cá, faz assim, 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 que dá certo. Não tem mais espaço no mercado hoje, globalizado, ligado na internet, um superior que chega para você e fala, olha, se vira. Ou um superior que chega e fala, olha, você tem que resolver isso pronto. Não, vamos trabalhar juntos. Se a ideia é humanizar e democratizar a nossa gestão, a administração, não dessa fábrica, mas a partir desses estudos, e é o que vai acontecer realmente na história da ADM, a gente chega em 2020 com a gestão modernizada, humanizada, democrática. Porque hoje eu tenho superiores, sendo meu chefe, ele que me dá ordens, ele que manda eu trabalhar, mas ele não é aquele carrasco, aquela visão de chefe carrasco, mas sim de um facilitador, um orientador, um líder. Novamente, isso aqui na teoria, numa sala de aula, é muito fácil falar. E eu sei muito bem que empresas afora aí, nem sempre você vai encontrar esse cenário. Mas é o que o mercado hoje, de uma forma geral, espera de quem tem alguém como subordinado. Houve aqui, ó, por parte das funcionárias, um desenvolvimento social. Elas criaram entre elas, esse período de 1 ano e meio, amizades e, consequentemente, um espírito de equipe. E a partir disso passaram a desenvolver objetivos em comum, como, por exemplo, aumentar o ritmo da produção. Então, Elton Maio ele vai estudar inicialmente a relação entre fator de trabalho e produtividade, na fase 1, que dura alguns meses, não tem resultado que ele quer, ele vai passar a estudar, então, o que modificações na rotina dos empregados altera na produção. E aí a gente chega aqui nessa fase 2. Como o Elton Maio modificou pra caramba a rotina dessas moças, e elas não deixaram a produção cair, o que ele vai fazer? Eu vou passar então para a fase 3. E aí na famosa chamada terceira fase, ou fase terceira, nós vamos ter uma mudança nesse estudo. Eu vou parar de estudar as condições de trabalho para estudar as relações das pessoas no ambiente de trabalho. Cai a ficha do Elton Maio.
não é apenas o como eu trabalho no sentido técnico, de mexer ali na minha produção, no meu serviço manual de operário. É também a forma com que eu me relaciono. Aí vem Escola das Relações Humanas. Veja bem, é uma mudança profunda. Pode ser uma coisa pequena, que é numa sala de aula, mas é uma mudança importantíssima. A partir de Elton Maio, e ele vai provar por A mais B que ele estava certo aqui, que eu vou te mostrar, ele vai entender que não é só ter bom maquinário, ter equipe treinada, ter funcionários capacitados. Eu preciso também de pessoas que se deem bem com as demais pessoas. É disso que ele vai falar aqui. Eu tô dando spoiler dos próximos slides, mas não tem problema, é para pegar o gancho da ideia. Nessa terceira fase, a empresa percebeu que ela não conhecia o perfil dos seus colaboradores. Quem são os operários? Qual é ou no caso operárias, que no caso dessa empresa era formado por maioria de mulheres, mas quem são elas? Qual é o perfil delas? Do que elas gostam? Não sabia nada sobre elas, eu, empresa. Para isso, né, criou-se aí um programa de entrevistas com os funcionários. Então eu contrato uma empresa externa, contrato uma empresa, por exemplo, de auditoria, ela vem até a minha fábrica para ouvir as opiniões dos operários quanto ao trabalho e ao tratamento que eles recebiam e também para ouvir sugestões. Quem em 1940, gente, quer ouvir a opinião de funcionário? Nós estamos no meio de uma recessão. Os Estados Unidos saem da recessão e entra na Segunda Guerra. Ninguém queria ouvir a opinião de ninguém, não. Não, calma. Vamos ouvir a opinião dos nossos colaboradores, sim. Olha só. Muitos anos depois de todo esse experimento do Elton Maio, vão nascer duas coisas fundamentais. Uma delas nós já vimos, que são as inteligências múltiplas do Howard Gardner. Outra coisa que vai nascer nos anos 80, 1980, é um conceito chamado endomarketing, que é o marketing voltado para o colaborador. Endo, para dentro, marketing, estudo de mercado. Eu vou estudar o mercado. Qual mercado? Os meus consumidores. Eu vou entender quem são os meus consumidores, perdão. Eu vou entender quem são os meus colaboradores, para aí sim começar a dar tratamento melhor para eles. Eu, empresa. Quem criou esse termo é um brasileiro chamado Saul Becking, tá? Depois, se quiser, tem livro sobre ele. Fica aí a dica para você. Mas voltando aqui. E o que eu vou descobrir nessas entrevistas? Eu vou descobrir que existia dentro da empresa uma outra empresa, a chamada organização informal. O que é isso, Marcelo? Os operários se uniam contra maus tratos e abusos. Lembra nos primeiros slides que eu falei que o estudo do Elton Maio é sobre condições de trabalho, sobre as relações humanas e sobre os grupos sociais? Sai do foco de tarefas e equipamentos para o foco em pessoas que trabalham nas empresas e os grupos sociais. É assim que está escrito ali no teu slide. A organização informal, ela existe dentro da organização formal, tá? Vamos falar sobre ela agora. Então, olha quantas descobertas Elton Maio vai fazer nas suas pesquisas. E o que é a organização informal? Ela será a nossa quarta fase, certo? Ou seja, por que é informal? Porque a organização formal é lá são os cargos, gente. É diretor, presidente, gerente, analista, auxiliar, vendedor. São a organização formal, a estrutura formal da empresa. Eles dão ordens para nós. Lembra estratégico, tático, operacional? Eles são a área estratégica ou área tática, o topo da pirâmide ou o meio da pirâmide, e dão ordens para quem está na parte de base. Obedeça. Crie metas, objetivos, indicadores para que eles cumpram essas metas. E isso é a organização formal. A organização informal é uma organização dentro da empresa, ou seja, nós aqui vamos se juntar ao chefe mandante produzir 10 mil peças essa semana. Nossa, mas fazer 10 mil peças é muito pesado. Gente, vamos fazer 7.500, tá bom? Olha, a gente se junta aqui, se der bronca a gente aguenta? Pode ser. É um exemplo isso de organização informal, tá? Então, novamente,
vai haver aqui na quarta e última fase dessa experiência uma divisão de grupos. Um grupo foi separado para trabalhar com as mesmas condições que os demais, mas para eu estudar a organização informal. Como é que esses caras agem? Né? Primeiro, o grupo tinha artimanhas para manter a produção em ritmo normal. O normal está, entre aspas, aqui de propósito, tá? Ou seja, de forma reduzida. É aquilo que eu falei. O superior manda nós fazermos a meta de X, 10 mil peças. Não, vamos fazer menos, porque a gente se cansa menos. Tá? Havia solidariedade no grupo e punições simbólicas para os delatores. Veja só. Então, quem não participava do esquema estava fora do esquema. Certo? Ah, mas a gente tem que produzir mais. Não. Trabalhe de acordo com o que o grupo está falando para você trabalhar. Essa que é a ideia aqui. Você vai dançar conforme a música. Se não dançar, você está fora do nosso grupo. Como eu já falei, né, a produção, padrões de produção que os operários julgavam ser o comum, o normal, e não o que a chefia determinava. Então a chefia não apitava nada, na verdade. E se desse bronca, aguentamos junto aqui a pancada, não tem problema. Quando eu não participava disso, havia práticas não formalizadas de punição social. Não formalizada por quê? Uma punição formal é quando o seu chefe chega em você e te dá uma bronca. Ou você recebe uma advertência por escrito na tua carteira de trabalho. Isso é uma punição formal. Punição informal é nós vamos dar um gelo em você. Nós vamos excluir você do grupo. Você não vai saber mais das conversas, das fofoquinhas, dos churrascos de final de semana. Tá? Havia nesse grupo uma forte insatisfação quanto ao sistema de pagamentos da empresa. Certo? E, naturalmente, vai haver a liderança informal de alguns operários. Então, eu era um líder, eu tenho poder de persuasão sobre você, mas eu sou peão igual você. Eu sou aqui do baixo clero igualzinho você. Mas eu, por determinados fatores, eu consigo controlar a minha equipe aqui. Coisa que às vezes o líder de sessão não faz. Porque o chefe dá ordem e você obedece. Eu, na minha liderança, na minha camaradagem, consigo levar você para fazer o que eu quero que você seja, que você faça. E no caso, é você diminuir o ritmo de produção quando nós quisermos que você diminua o ritmo de produção. Ok? Veja, como o Elton Maio vai fazer aí, não é? Uma série de descobertas. Qual que é a conclusão dessa experiência? Toma uma aguinha só um instante. Obrigado. Qual que é a conclusão dessa experiência? O nível da produção é resultante da integração social. O nível de produção não é determinado apenas pela capacidade física, pelo chá, conhecimento, habilidade. É também pelo A da atitude. Então não adianta apenas ter bons equipamentos, a melhor tecnologia de ponta está na minha fábrica, tenho os funcionários mais bem capacitados, mais bem treinados. Não adianta isso. Se não existir uma integração social. Quanto maior a integração dos operários entre eles, na amizade que eles criam, maior será a disposição em produzir. Você, com certeza, na sua vivência de trabalho, já deve ter sentido isso. Com um clima bom, nós produzimos mais. Com um clima ruim, nós produzimos menos. Um dos grandes fatores que vai fazer com que exista esse ambiente agradável é a nossa disposição de convivermos bem com nossos colegas de trabalho. Até porque você não convive sempre com o seu amiguinho de infância. Ok? Existe uma grande... como podemos dizer? Há um grande estudo sobre isso, na verdade, porque você às vezes vai trabalhar com pessoas que querem te derrubar. Mas é necessário que exista aqui uma integração entre os colegas de trabalho. Senão não vai. Pode ser
o melhor computador, pode ser o melhor software, a empresa pode ter o melhor produto, não vai produzir bem, não vai vender bem, vai quebrar lá na frente. Tá? O comportamento dos indivíduos se apoia no grupo. Então não sou eu sozinho, é nós. Os trabalhadores não agem nem reagem isoladamente, mas como membros de um grupo. É como na sala de aula, gente. Vocês são uma sala inteira. Não é o Joãozinho, a Mariazinha, é a sala. Certo? Tanto para receber elogio como para receber crítica. Essa mesma visão que a gente pode trazer da educação era visto lá no mundo empresarial. E como já foi falado, o trabalhador sofre punições sociais e morais dos colegas caso ele não participe da brincadeira. Tá? Olha que interessante isso aqui, ó. Os operários que produziam a mais ou a menos do que combinado perdiam o respeito dos demais colegas. Então, gente, é para fazer 2.000 peças? Faz 2.000 peças e acabou. Não vai fazer 12.500 nem 1.000. Quem produzia a mais ou a menos era excluído do grupo, do grupinho. Os operários preferiam produzir menos e ganhar menos, olha só aqui, do que pôr em risco as suas amizades. Olha como é importante a forma de relacionamento para os operários nessa experiência. Eu reduzo um pouco até minha produção, consequentemente eu reduzo um pouco o meu salário, mas eu não perco a amizade dos meus colegas de trabalho. Né? Os grupos informais. Enquanto os clássicos, como Taylor, Ford e Fagnol, vão se preocupar com aspectos ligados à autoridade, responsabilidade, especialização, estudo de movimentos e tempos, autores como Elton Maio e os demais que virão acompanhá-lo na sua escola e outros autores vão se preocupar com os chamados aspectos informais. Os grupos dentro da empresa, o comportamento social dos colaboradores. Dentro desse comportamento social, quais são as crenças, atitudes, expectativas, certo, dos colaboradores. O que eles acreditam ser a empresa? O que eles acreditam ser o trabalho dele? Qual é a motivação que faz esse operário trabalhar mais? Quais são as expectativas que esse grupo coloca na nossa empresa? É de crescimento pessoal? É de crescimento financeiro? É de ser mandado embora? Qual a expectativa que você tem dessa empresa? É sobre isso que o Elton Maio fala aqui nos seus estudos. E tem mais. Diante de tudo isso, ou seja, desse cenário que a partir de Elton Maio os colaboradores vão começar a fazer parte da empresa, vamos modificar toda a forma que nós enxergamos a empresa. A empresa passou a ser vista como uma organização social composta de vários grupos informais. Igual a empresa pode ser dividida em departamentos, nessa mesma pegada de visão, é como se a empresa tivesse vários grupinhos, várias panelinhas. Certo? E as pessoas participam de grupos dentro da organização. Aí sim eu vou ter essa interação social. Então os grupos, as panelinhas, existem, fazem parte e são importantes. Elton Maio não faz crítica a isso negativa. Pelo contrário, vai dizer, não, vai existir a interação social quando existirem esses grupos informais, ou panelinha, como eu gosto de chamar. Aí sim vai haver atingimento de meta, recorde de produção, entrega do produto, pagamento em dia certo, e por aí vai. É óbvio que se eu for coagido, for o meu chefe chegar e mandar, eu vou fazer o meu trabalho. Mas aqui você percebe que é muito mais complexo a maneira de gerenciar pessoas do que apenas quando eu dou uma ordem e espero que você obedeça aquela ordem de forma cega. Ok? E para que serve tudo isso, Marcelo? Tá aqui, ó. Opa, foi demais a caneta. A compreensão disso tudo leva os gestores a melhores condições de gerenciar sua equipe. Quando eu conheço o perfil do meu colaborador, eu consigo trabalhar melhor com ele. Seja no que eu mando ele fazer, no como eu mando ele fazer, certo? No prazo que eu dou para ele realizar aquele trabalho, nos benefícios que eu posso talvez tentar entregar para ele se ele atingir metas, nas punições que ele vai sofrer se ele não fizer. Tudo isso faz parte de você conhecer o colaborador. É igualzinho o mercado, eu tenho que conhecer o meu consumidor para entregar o melhor produto, o melhor serviço.
Dentro da empresa, a visão do RH, do gestão de pessoas, é a mesma coisa. Quanto mais e melhor eu conhecer o meu colaborador, mais e melhor eu vou conseguir gerenciar esse cidadão, esse funcionário. Tá? A especialização não é mais a maneira melhor ou mais eficiente de divisão do trabalho. Né? A especialização não é mais, a partir daqui, a maneira melhor ou mais eficiente de divisão do trabalho. Por quê? Eu preciso criar coleguismo. Eu preciso criar interação entre os colaboradores. Não adianta nada eu ter o meu time de futebol, Cristiano Ronaldo, do lado direito, e o Messi do lado esquerdo, se eu não tiver um goleiro. Eu vou ganhar jogo? Não vou. Eu vou perder jogos. Usando essa comparação aí, que a gente fala aqui do Elton Maio. É óbvio que é importante você ser especialista em algo. É óbvio que é importante você dominar o que você faz. Seja um serviço manual ou um serviço intelectual dentro da empresa. Mas é fundamental perdão, haver uma integração entre os colaboradores. Certo? Portanto, pegando o gancho do último slide ali, por que o gestor precisa saber disso? Porque a tarefa básica da administração é formar uma elite. Essa elite que o Tomaio fala não é gente que tem dinheiro não, tá? Elite aqui são as pessoas que têm cargos de chefia. Essa para ele é a elite. Então essa elite, a chefia, tem que ser capaz de compreender e de se comunicar. Quantos erros, quantos problemas acontecem numa empresa pela falta de compreensão e até de comunicação? Preciso ter chefes democráticos, simpáticos, persuasivos. O que é uma pessoa persuasiva? É a pessoa que te convence a fazer tal coisa, mas sem dar ordem exata. Ela te vende o peixe, ela te conquista na lábia. Você começa a confiar naquela pessoa. Só vai haver persuasão se houver confiança, tá? Senão não tem. Eu preciso fazer com que os meus colaboradores, os meus empregados, compreendam a lógica da empresa. Que eu tenho um orçamento para cumprir, que dentro desse orçamento eu tenho ali obrigações financeiras, que a empresa tem objetivos maiores, que a empresa tem assim, assim, assado. E essa elite, por outro lado, também tem que compreender as demandas dos colaboradores. Isso faz a gente lembrar lá do Fayol, quando ele diz lá nos seus princípios que os interesses pessoais estão subordinados aos interesses gerais. Lembra dos princípios do Fayol? É mais ou menos isso. É preciso saber, o bom gestor, a partir de Elton Maio, ele vai entender que eu preciso equilibrar as necessidades da empresa com as necessidades de cada um dos meus colaboradores. Porque a partir daqui eu não posso mais enxergar meu colaborador como uma massa, como acontece lá nos tempos modernos do Charlie Chaplin. Inclusive, tem o Charlie Chaplin, tempos modernos, tem no YouTube. Coloca no YouTube, veja o primeiro 1 minuto do vídeo. É um bando de gente saindo da estação de trem, entrando nas fábricas, e uma cena em seguida é um bando de porcos saindo lá do chiqueiro. Repara nisso. Porque o operário ele era visto como um animal, como pertencente a um coletivo, a uma manada. A uma vara, no caso, né, dos porcos. A partir de automático, não. Eu tenho colaboradores, não importa a quantidade, não importa se a minha empresa tem 5 funcionários ou tenho 5 mil. Eu tenho que entender as necessidades do meu colaborador. Aqui, ó. Uma das mais importantes necessidades do colaborador. Na verdade, não é do colaborador, é a necessidade do ser humano. É a necessidade de estar junto. De pertencer a um grupo. A necessidade de ser reconhecido, de ser valorizado. Não aquela coisa piegas, tá? De puxa-saquismo. Mas a pessoa deu o trabalho dela ali, ela se entregou, ela fez aquilo, ela projetou, ela criou, ela produziu. Há uma necessidade que a empresa reconheça o seu mérito, o seu trabalho. Jean Carlin falava, não importa, é do servente ao presidente, senão não vai. Eu elogio o cara que vai lá e fecha um contrato de 2 milhões de reais por mês, eu, gestor, tenho que elogiar a pessoa que limpa o chão. Ué, são trabalhos diferentes dentro da mesma empresa. Os dois fazem falta. 2 milhões por mês dentro da empresa faz falta, pega a equipe de limpeza e fica 5 dias dentro da empresa sem equipe de limpeza, pra você ver como vai ficar bom o negócio.
Então, todo colaborador, toda pessoa, todo ser humano, mas focando aqui a vida empresarial, tem necessidade de ser reconhecido. Aí entra aspectos da liderança, motivação, não é? O desempenho das 5 funcionárias já foi elogiado. Elas criaram um vínculo de amizade entre elas. A organização informal só existe porque não havia reconhecimento por parte da empresa para com os colaboradores. O que havia era cobrança, cobrança, cobrança. Não tinha um muito obrigado. Ok? A necessidade que o ser humano tem de receber comunicação adequada. Você faz o estudo de comunicação lá, tem até um esqueminha de comunicação, né? Emissor, receptor, ruído, mensagem, canal de comunicação. Esse esquema aí criado de comunicação, ele tem que ser empregado. Qual é a mensagem? Qual será o veículo de comunicação? Qual é o tom que eu vou usar? Qual é o linguajar? Quando vai ser falado? Isso é conhecer meu colaborador. Conhecer o colaborador faz parte até o jeito que eu falo. Às vezes com o colaborador que tem menos instrução, que às vezes que ele trabalha numa área de produção, eu vou ter assim, um linguajar um pouco mais informal com esse cara. Não dá pra chegar pra um cara que tá lá no forno 3 e falar com ele de feedback, layout e merchandising. O cara vai. Esse engomadinho que tá vindo falar comigo, ele é um tonto. Sabe? E é isso que o gestor tem que entender. O ser humano possui necessidades que devem ser descobertas e satisfeitas. É isso o maior grito que o marketing dá. O marketing nos dá esse grito. Eu preciso conhecer quais são as necessidades do meu funcionário. Tá, eu repetir. O marketing dá esse grito. Eu preciso conhecer as necessidades dos meus clientes para satisfazer essa necessidade. Na vida da gestão de pessoas, do RH, da empresa que faz isso, é a mesma coisa. Eu já falei isso em sala de aula, repito aqui nessa aula agora, virtual. Se você conhece o pessoal do RH, no dia, você só viu o pessoal do RH, no dia que você entrou para trabalhar, que assinou a tua carteira de trabalho, e no dia que você foi demitido, e no período todo que você passou dentro da empresa, você nunca mais viu o pessoal do RH, essa empresa não tem RH. E torno a dizer, não importa se é uma empresa com 2 funcionários ou uma empresa com 20 mil. Empresa multinacional, globalizada. Nós, humanos, temos necessidades a serem atendidas. Nós vamos ver muito melhor isso lá no próximo vídeo aula, que é com o Abraham Maslow, tá? Mas Elton Maia já vai dizer isso. Por isso que a escola das relações humanas. Certo? Elton Maia também vai nos dar aqui 2 formas de entender a empresa. Opa! Volta. Deu chabu aqui. Que é a organização, a maneira que a empresa vai trabalhar, que é a organização industrial e a organização humana. Ok? A organização industrial, ela produz bens e serviços. A organização humana, ela distribui satisfação. A organização industrial, ela é formada pelo chamado organização técnica. Prédios, equipamentos, instalações, maquinários. E a organização industrial, também vai haver dentro dela a organização humana, que são as pessoas, os colaboradores. Eles sim ocupam os prédios, utilizam equipamentos, as instalações, e dando satisfação, entregando satisfação para o meu colaborador, eu vou fazer com que ele produza mais e melhor. Essa é a grande visão de Elton Maio, tá? Perceba isso. Então, a partir de Elton Maio, quantas mudanças nós não vamos ter no meio administrativo, certo? Novamente, aqui acabam esses slides. Nós vamos retomar na próxima videoaula com ainda a Escola das Relações Humanas, certo? Vamos ter atividades sobre todo esse material do Elton Maio, que é um material longo. E nós nos vemos na próxima videoaula. Muito obrigado e até a próxima.